Senhoras e senhores, convidamos para desenvolver o tema audiências de custódia o excelentíssimo senhor presidente da mesa, desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Como debatedores, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, advogado Paulo Coutinho. Promotor de Justiça, coordenador do CAOP Criminal, Glaucio Pinto Garcia. E para desenvolver o tema, convidamos o juiz de direito Rosivaldo Toscano. Com a palavra, o senhor presidente da mesa. Dando continuidade ao evento já mencionado pelo cerimonial, que nas festividades dos 125 anos do Tribunal de Justiça, programação da tarde, a palestra é sobre a audiência de custódia. Instituto recém-criado, que tem tido muitas repercussões no Brasil. Dr. Rosivaldo é expert na matéria, um grande defensor. Dr. Glaucio Pinto também é do CAOP Criminal do Ministério Público do Estado. Dr. Paulo Coutinho, presidente da OAB, secção do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e dos componentes da mesa. Dizer da satisfação que o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte tem em recebê-los, a Escola da Magistratura. Eu posso até registrar que eu tenho algumas reservas sobre a audiência de custódia, viu, doutor Rosivaldo? Sei que o doutor Rosivaldo é um garantista por natureza e por índole e um grande defensor. Mas eu penso que o bem maior é o bem social. Estava conversando com o doutor Glaucio ali, fazer uma avaliação é necessária, que se faça uma avaliação sobre custos e benefícios da audiência de custódia. O Poder Judiciário Nacional faça isso. E, acima de tudo, que faça uma reflexão estatística sobre a violência. Com a implementação da audiência de custódia, a violência nossa em Natal aumentou ou diminuiu? Se os custos com o nosso sistema penitenciário aumentou ou diminuiu, e se esses custos realmente compensaram a sua disponibilidade ao seu investimento. É preciso que façamos todos nós essas reflexões. Não digo isso como forma, doutor Rosivaldo, de dizer que sou contra, como magistrado, a audiência de custódia. Por hipótese alguma. Eu acho que se faz necessário essas reflexões de natureza tanto jurídica quanto sociológica desse instituto. E às vezes a gente ouve a imprensa, e vocês também sabem disso, que diz muito, num termo muito popular, que a polícia hoje enxuga gelo. Né? Prende o infrator e no outro dia ele está na rua cometendo a mesma infração. Uma coisa que o Poder Judiciário, a OAB, o Ministério Público, os julgadores, todos nós, professores da área jurídica, precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Uma reflexão realmente que venha, acima de tudo, atender aos anseios da sociedade, aos anseios de segurança da sociedade, de tranquilidade. A gente sente hoje, principalmente nós que moramos em Natal, às vezes a gente ouve algumas entrevistas aí que as pessoas estão dando pensando que moram na Suíça, porque nós estamos todos com sentimento de insegurança, todos nós. Hoje se vê notícia de arrastão em todos os restaurantes, em farmácias. Hoje o natalense, para sair de casa, pensa duas vezes. E dentro desse contexto, também tem a audiência de custódia, que foi uma grande criação do nosso sistema brasileiro, eu acho mais do executivo do que do judiciário, doutor Rosivaldo, porque não se investiu no nosso sistema penitenciário, como um todo, tanto em estrutura física como em estrutura de pessoal. Então, qual foi o viés? Colocar o delinquente na rua. Tem que se avaliar isso. Eu fiz essa breve colocação só para instigar aqui os palestrantes
E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, concedo a palavra ao doutor Rosivaldo. Está com a palavra. 10 de crédito. Sim, em relação a vocês nas delegações. Né? Então, boa tarde, eu saúdo a mesa aqui, em nome do querido desembargador Rebouças, que eu tanto admiro, meu amigo. Quero tanto bem, e eu sei que é um homem que pensa à frente, que tem uma visão muito boa, uma visão não só uma visão de gestor, mas também uma visão acadêmica, né? Uma pessoa que tem pós-graduação no exterior, e respeito muito academicamente, enquanto pessoa, isso nem se fala. Também o meu querido amigo Glaucio Garcia, representante do Ministério Público aqui presente, também amigo já de alguns anos, meu vizinho também, né, Glaucio? E também companheiro de angústias e de reflexões sobre a vida e sobre esses problemas que nós enfrentamos. E tenho, do outro lado, um amigo também de muitos e muitos anos, né, o doutor Paulo Coutinho. É uma satisfação estar contigo também, Paulo. E fazemos uma reflexão sobre esse tema, né? Esse tema aqui é um tema que voltou à mídia, né, com força, mais recentemente, devido à questão da insegurança, né? A insegurança que vivemos. E eu estava agora falando, né, ali com umas reportagens na televisão, é interessante conversando com a repórter, porque ela logo foi me dar um exemplo de um caso, né? Aí ela foi falar, olha, não, porque teve um caso de drogas, de 8 quilos de drogas. Eu disse, vem cá, sabe quantas audiências são feitas por ano de custódia? Ela disse, não, 2.000. A senhora está trazendo para mim um caso. Então, eu nem vou aqui adentrar mais, porque eu acho que já está até batido aqui, falar da origem da audiência de custódia, né, a origem, o fundamento que está em 2 tratados, né, o Tratado de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, né, e poderia dizer que em vários países se adota a audiência de custódia, inclusive nos Estados Unidos. Quem assiste a filme vê logo, né, o cara é preso, vai lá na presença de um juiz, tanto que nos Estados Unidos o habeas corpus é sempre repressivo, né, nunca é preventivo, exatamente por isso, porque ele já está lá, ele é preso e vai direto para o juiz. A coisa mais rara nos Estados Unidos é um habeas corpus preventivo por essa razão. Então, eu gostaria de fazer mais uma reflexão sobre a audiência de custódia, o que é que ela mudou do sistema anterior, né? Porque o que parece é o seguinte, que antigamente ninguém culpava alguém por ser solto, como se não houvesse essa culpa, né, por alguém ser solto. E, a partir do momento em que surgiram as audiências de custódia, as pessoas passaram a ser soltas. Sendo que, antes da audiência de custódia, nós fazíamos também um juízo de legalidade das prisões. Apenas não fazíamos uma audiência, mas um juízo de legalidade das prisões. Isso era feito no momento em que nós recebíamos o auto de prisão em flagrante. Isso aí sempre foi feito, pessoal. E, em muitas situações, nós soltamos as pessoas, porque simplesmente não havia, naquela situação que nós vislumbrávamos, de acordo com o artigo 310, o parágrafo único, né, que a gente usava naquela época lá, já sem audiência, já falava aqui, não, 310. E não tinha essa repercussão que tem a audiência de custódia. Outra coisa que nós devemos fazer, eu acho que fazer uma reflexão também, é que as audiências de custódia, elas têm uma média nacional de 45,5%. Em 45,5% dos casos, as pessoas são soltas. A média do Rio Grande do Norte é 48%. Aí estava falando novamente com a repórter ali. A repórter, não, é muito alto, 3%. Podemos dizer que está na margem de erro de qualquer pesquisa. E outra coisa, hoje nós estamos com 45%, pode ser que daqui a 3, 4 meses, depende do fluxo também da criminalidade. Né? Depende do fluxo. Pode ser que daqui a 2 ou 3 meses haja casos em que pessoas, em situações que se justifica a prisão, elas sejam presas e esse índice aumente.
E talvez o índice nacional até caia. Então, dentro de uma diferença de 3%, nós repercutirmos a ideia de que no Rio Grande do Norte está se soltando como se fosse uma coisa assim, como se os juízes daqui fossem pessoas que não analisam os casos e que, de uma maneira imprudente ou negligente, né, uma maneira negligente, eles estão soltando as pessoas, quando, na verdade, nós estamos dentro dessa média nacional. Então, eu acho que isso é um primeiro apontamento que eu acho que nós temos que fazer quando nós estamos lidando com a questão das audiências de custódia. Eu posso falar sobre a audiência de custódia, assim, porque eu já fazia audiência de custódia há 6 anos, 5 ou 6 anos, antes mesmo que houvesse esse programa que foi implementado por alguns juízes em São Paulo, depois o Tribunal de Justiça de São Paulo encampou, né? E, se não me falha a memória também, Alagoas, se não me falha a memória, e depois ganhou esse papel nacional todo, né? E a audiência de custódia ela cumpre um papel muito importante, porque ela com o contato físico com a pessoa que está flagranteada, nós temos melhores condições de proferir uma decisão mais adequada ao caso, seja para soltar ou seja para prender. Então, a audiência de custódia ela tem essa vantagem para mim, que eu acho que é inegável. Agora, diante desse problema que nós estamos enfrentando, né, em especial no Rio Grande do Norte, do aumento dos casos da violência criminal, né, e diante de soluções que são... Eu não sei como é que esse discurso da audiência de custódia, e como é que ele cresceu tanto, porque há soluções que nós estamos vendo, são claras as causas desse aumento. Olha, eu vou falar só como juiz criminal. Eu sou juiz criminal, exclusivamente criminal, há 15 anos. Então, há 15 anos eu venho acompanhando a dissolução do sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei na Zona Norte, no ano de 2007 ou 2008, acho que foi 2008, eu cheguei na Zona Norte. Olha, lá na Zona Norte havia 22 viaturas policiais. Hoje, há 4 viaturas policiais. 4. Pesquisa, olha, não é só Beccaria, não. Beccaria falava isso empiricamente. Mas pesquisas no mundo inteiro comprovam, que para a redução da criminalidade, nós temos que, nem precisamos aumentar penas, nós temos apenas que ter uma maior efetividade na punição da pessoa quando pratica o fato. Como nós estamos com um número muito defasado de policiais civis que fazem um patrulhamento ostensivo, e não há investigação criminal, porque as polícias civis elas têm um efetivo tão reduzido. Olha, eu fiz um cálculo, nós temos um policial civil para cada 2.200 habitantes no Rio Grande do Norte. A Polícia Civil ela serve, basicamente, para colher os boletins de ocorrência e os TCOs. Não existe investigação. É claro que uma pessoa que está pensando em cometer um crime e ela verifica ali uma baixíssima possibilidade dela ser apanhada, o risco é muito elevado dela cometer uma infração penal. Muito, muito, muito elevado. Eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Aí, eu acho que talvez esse discurso seja conveniente para que nós não passemos a fazer uma reflexão sobre as causas do problema. Quando ficamos culpando a audiência de custódia por uma ou outra soltura midiática, que ganhou solturas, aliás, as que eu vi, eu não vi assim, nada de teratológico. Não vi nada de teratológico. Há decisões que eu possa discordar? Sim. Há decisões que eu possa discordar. Mas, analisando a prisão, ali eu estava contando houve um caso de tráfico, uma pessoa que teria sido presa com 8 quilos de drogas. Mas
nós enquanto magistrados, nós não criamos a lei. Né? Nós aplicamos o direito de acordo com a normatividade que nele existe. E na normatividade que nós temos aqui, se tem que alguém só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso está na nossa Constituição e está em diversos tratados ratificados pelo Brasil. Então, nós não podemos, todas as vezes que uma pessoa for presa, nós já a mantermos presa, sem que aquela prisão seja uma prisão instrumental, isto é, a prisão antes do trânsito julgado, ela tem que ser um instrumento para o processo. Em que sentido? Para evitar que haja uma dilapidação de provas, para que haja ameaça ou assassinato de testemunha, para evitar que, por exemplo, a pessoa que foi presa, ela furta-se, posteriormente que ela vá fugir. Então, a prisão tem que ser instrumental. Nesse momento. Depois, não. Depois, munidos de toda a instrução processual, garantidos os direitos fundamentais, garantida a ampla defesa, garantido o contraditório, garantida a acusação também de produzir as suas provas, aí nós possamos fazer um julgamento com a base probatória sólida, e a partir daí nós decidirmos se as pessoas a essas pessoas deve ser aplicada ou não uma pena privativa de liberdade. Interessante observar, na esteia desse mesmo discurso de que as audiências de custódia são um grande mal que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Como eu falei, nós estamos prendendo, nós estamos soltando em 48% dos casos, enquanto a média nacional é 45%. 3% a mais. E as audiências de custódia se tornaram, assim, o grande vilão. Como se antes das audiências, repetindo, como se antes das audiências de custódia, nós não soltássemos as pessoas. Todas as pessoas que eram presas, elas ficavam presas. E temos que lembrar o seguinte também, pessoal. Há situações que sequer podemos manter a prisão, porque não é nem por causa do fato, é porque aquela prisão ela foi ilegal, ela não cumpriu os requisitos que a própria Constituição e as nossas leis, os tratados internacionais que nós ratificamos, determinam. Independentemente de qual seja a gravidade da prisão, há situações em que nós devemos soltar. Isso é uma garantia, sabe para quem? Para todos. É uma garantia para todos, para que nenhuma pessoa venha sofrer um arbítrio, seja ela de qual extrato social ela for. E ainda sobre isso, eu fui pesquisar uma situação em que o juiz prende, mas a pessoa está solta, né? O juiz manda prender, a pessoa está solta. Olha, não é 1, 2, 3, 4, não são 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 casos de audiência de custódia que alguém acha que a pessoa não deveria ser presa, não deveria ter sido solta. Existem no estado do Rio Grande do Norte, hoje, de acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, nós temos 11.815 mandados de prisão expedidos por autoridades judiciárias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que não foram cumpridos. 11.815 pessoas que nós reconhecemos que elas deveriam estar presas, mas elas estão soltas. No Brasil hoje, mas a culpa é de quem? De quem é a culpa da insegurança? Não, é daquele caso lá da audiência de custódia, da droga, é aquele outro caso lá da pessoa que, na hora lá, no sistema não constou por alguma coisa, a pessoa era reincidente e a pessoa foi solta, um ou outro caso isolado, mas nós não paramos para discutir, para refletir, por que é que há 11.815 pessoas com mandado de prisão expedido e não são cumpridas. Esses mandados não são cumpridos. Lá na vara da qual eu sou juiz titular, há
dezenas e dezenas de processos em que eu tenho o endereço do acusado, eu mando ofício, como sempre, toda vez que termina o processo, eu quero que essa pessoa fique presa. Eu mando um ofício para a delegacia de capturas. Essa pessoa mora nesse endereço. Está aqui. É só ir lá fazer uma diligência. Isso não é cumprido. Mas a culpa é da audiência de custódia. No Brasil, há 606.395 mandados de prisão em aberto. É a população de Aracaju. Nós temos uma Aracaju de foragidos. Mas a culpa é da audiência de custódia. Então, eu fico me perguntando, aqui nós seremos levados com essa ideia de que a culpa do crescimento da violência urbana, num Estado que há anos não realiza concurso para a polícia, que a polícia não tem viatura, quando tem viatura não tem pneu, quando tem pneu não tem combustível, quando tem combustível não fizeram a revisão, quando tem a revisão não emplacaram. Teve um caso, desembargador, teve um caso aqui que as viaturas para a condução de presos, elas estavam há 7 meses sem emplacamento. E nós, olha, e tem outra coisa, nós às vezes soltamos as pessoas, é isso que a gente precisa deixar bem claro para a sociedade saber. No Rio Grande do Norte, isso pesquisa aqui, uma pesquisa que eu fiz um levantamento, em 27% das escoltas que são determinadas pelo juiz, 27% elas não são cumpridas. Em São José do Mipibu, 78% das escoltas que são determinadas, a escolta não leva. Sabe o que acontece com isso? Nós relaxamos a prisão por excesso de prazo. Então, nós temos uma situação de falência do sistema de segurança pública. Essa falência do sistema de segurança pública, olha, não vamos confiar na bondade humana, não vamos confiar. Sem meios de controle social, a anomia se instaura, isto é, cada um vai querer fazer e tomar o que acha que deveria ser seu. Então, sem investimentos em segurança pública, sem segurança, sem inteligência, nós não iremos resolver o problema e não adianta nós ficarmos colocando a culpa nas audiências de custódia. Porque, com ou sem audiência de custódia, nós continuaremos prendendo algumas pessoas e soltando outras. Salvo se nós rasgarmos o juramento que fizemos, enquanto magistrados, de cumprir as leis e a Constituição do Brasil. E hoje em dia, com controle de convencionalidade, os tratados também que nós ratificamos. É interessante também, dentro desse esteio, eu acho que... Eu tenho quanto tempo ainda? Tenho 13 ainda, né? Ah, então está ótimo. Mas são 30, né? Eu tenho 13, né? Não, é porque eu acho interessante agora também, acho que a gente poderia trazer um outro tema que está correlato a isso, porque recentemente dois secretários do Estado, né, eles propuseram que os cidadãos se armassem para matar bandidos. Né? E eu comecei a fazer uma reflexão sobre essa questão. Da infelicidade, a felicidade ou a infelicidade dessa afirmação, e será que esse é o nosso papel? Né? Vem cá, vamos fazer uma análise do discurso dessa afirmação. Né? O lugar de fala são pessoas do primeiro escalão do governo do Estado. Né? Estão dizendo o quê? Olha, faroeste. É faroeste agora. Então, nós não vamos cumprir o nosso papel, então o papel é de vocês. Está aí, está contigo, passei o bastão. Eu acho que o Estado ele deve assumir suas responsabilidades. Não é papel de cidadão e matar bandido. Aliás, não é papel de ninguém matar bandido. O que nós devemos fazer, cumprir, são as leis. Né? E nós devemos fazer com que haja um sistema de segurança pública efetivo.
Nós tivemos aqui, porque eu acho que é importante discutir isso, para a gente não colocar a audiência de custódia como bode expiatório. Nós tivemos aqui, em gestões anteriores, milhões e milhões de reais que foram devolvidos porque não houve o uso. Havia recurso, não houve o uso do recurso. Então, nós devemos fazer uma reflexão sobre isso. E também fazer uma reflexão sobre essa ideia agora que nós temos de nos armar, né? Como se nos armando nós iremos resolver. O faroeste, né? Ele está lá propondo o faroeste, ó, armem-se. Armem-se. Pois saibam do seguinte. Em um assalto, isso pesquisa feita no Brasil, em um assalto, se você estiver armado, você tem 87% de chances de sofrer uma agressão, a mais do que se você não estivesse armado. Se você for uma pessoa que é da segurança pública e estiver armada, você tem 89% de chances de ser armado. Então, essa ideia que nós temos, é porque é interessante, porque nós estamos na era das redes sociais, e nós recebemos aqueles vídeos, né, em que uma pessoa vai e reage a um assalto e consegue, né? Recentemente teve até um caso mesmo de um motorista de um desembargador. Ele conseguiu reagir ao assalto, né? Mas saibam do seguinte, pessoal, ele era uma pessoa altamente treinada, né? Eu fiquei imaginando, certamente ele já estava bastante alerta, porque poucos dias antes o sobrinho do desembargador, já havia sido vítima de um assalto, ele estava bastante alerta, e ele foi realmente assim, ele foi ter uma reação assim, de filme, né? Foi muito rápido realmente. Mas saibam do seguinte, na maioria dos casos, em outra pesquisa feita no Rio de Janeiro, quem reagiu, em somente 26% dos casos, não morreu. Quem reagiu armado, a um assalto armado, em 26% dos casos não morreu, em 74% dos casos morreu. Mas sabe por quê? Morreu ou saiu ferido a bala. Sabem por quê? Porque a arma não é instrumento de defesa, a arma é instrumento de ataque. Quem sacou primeiro tem uma vantagem, e tem ainda, além disso, tem o efeito túnel. Sabem o que é o efeito túnel? No momento em que você está armado e você vê uma agressão e você vai querer se defender, atirando naquela pessoa, o seu foco se fecha. Você não sabe, por exemplo, se tem alguém do lado armado, se eram dois. E o ser humano, isso diz a psicologia, o ser humano, diante de uma situação de estresse, ele tem 3 situações. A primeira é paralisar. A segunda é fugir. E a terceira é reagir. Você estando com a arma, por mais pacífico que você seja, pode ser que naquele momento lhe dê o impulso de reagir, mas você está em desvantagem. Outra coisa sobre arma. Porque é interessante que todo mundo quer se armar e todo mundo se acha homem de bem, né? Não, eu sou homem de bem, eu vou me armar porque eu sou um homem de bem. Mas eu sou um homem de bem, eu sou um homem da paz numa sociedade violenta. Eu sou um homem cumpridor das leis numa sociedade em que as pessoas dirigem, bebem, dirigem e morrem ou matam 55 mil pessoas no mundo, por ano. O Brasil é o país que tem mais mortes no trânsito do mundo, mas todas as pessoas são pessoas de bem e pacatas. Nós somos pessoas de bem, mas o 5º país do mundo em feminicídio. Mas são todos homens de bem. Mas quem mata a esposa numa discussão é sempre o outro. Nunca somos nós. Como juiz criminal há 15 anos, eu me deparei com muitas situações de uma discussão banal num bar, uma discussão de vizinhos por uma coisa menor, em razão de um deles estar armado, isso virou uma tragédia. E, sinceramente, eu tenho medo desses homens de bem. Todos esses homens de bem armados. Eu tenho medo porque eu tenho medo de mim. Eu tenho por lei, mas eu não uso arma. Eu tenho medo do meu vizinho, lá do condomínio. Se ele é um vizinho lá que está com som alto e eu vou reclamar. Eu tenho medo desse homem de bem, por ele ter bebido. Eu tenho medo de dar uma trancada no trânsito em alguém. Ou a pessoa imaginar que eu dei uma trancada no trânsito, sei lá, e a pessoa se deparar comigo no trânsito e atirar em mim. Eu tenho 2 filhas, ou tenho duas irmãs.
Meus cunhados são maravilhosos, mas vivemos numa cultura machista, violenta, em que nós banalizamos a violência. Nós banalizamos a violência porque nós somos pacatos e aplaudimos linchamento. Nós somos homens pacatos, mas nós já achamos que os cidadãos devem sair às ruas para matar bandidos. Então, eu faço esse questionamento sobre a cultura que nós temos, uma cultura de banalização da violência. E que essa cultura ela está imersa em todos os âmbitos da sociedade, em todas as classes, em maior ou menor grau, todas essas classes estão imersas nessa cultura de violência. Por isso que eu tenho receio. Eu tenho muito receio desse discurso armamentista que vem aí. E as pessoas não fazem uma reflexão, sobre... Olha, pega a internet, faça uma pesquisa no Google sobre os motivos pelo qual surgiu o Estatuto do Desarmamento. Porque nos 10 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um crescimento da ordem de 41% nos índices de homicídios. Depois do Estatuto do Desarmamento, chegou a haver um decréscimo de quase 10%. E hoje, pasmem, não o Rio Grande do Norte, porque nós vivemos anomia aqui, nós não temos polícia, nós estamos no caos. Mas no Brasil hoje, os índices de criminalidade são 0,8% mais altos do que os índices de 2003, que foi o ano mais alto. 0,8%, os índices de homicídio no Brasil continuam praticamente os mesmos. Talvez o que nós precisarmos seria uma nova campanha do desarmamento. Sabe por quê? Porque também esse cidadão que quer ser armado, ele não sabe, mas esses crimes que são cometidos com arma de fogo, essas armas, na esmagadora maioria dos casos, essas armas são fabricadas no Brasil. Foram armas que foram subtraídas, de alguma maneira, elas chegaram às mãos das pessoas que estão praticando crimes contra o patrimônio. Não são armas vindas do Paraguai, isso aí são aquelas... Tem essas armas, tem aquelas metralhadoras lá no Rio de Janeiro que nós vimos, mas a arma de fogo comum, a pistola, o revólver, são de fabricação nacional. E o homem armado também, ele vai virar... Olha, o que pode acontecer é você ser vítima de um latrocínio para lhe roubar a arma. E digo mais, toda essa coisa no latrocínio, do roubo seguido de morte. Sabem quanto por cento... Isso aí, dados oficiais. Olha, tudo depois, quem quiser, eu tenho todos esses dados. Para passar, alguém quiser fazer pesquisa também. Sabem quantos por cento dos crimes violentos, letais e intencionais, que englobam homicídio, lesão corporal seguida de morte, homicídio englobando aí aborto também, todo infanticídio, isso. Esses homicídios em sentido lato, lesões corporais e latrocínios, sabem quantos por cento desses crimes são latrocínio? Quantos acham que são latrocínio? Tem ideia? 4,4%. Dados oficiais. Parece o quê? Mas no mundo em que nós vivemos numa sociedade mediada. A nossa realidade é mediada pelos meios de comunicação. Então, parece que nós que 80% das mortes no Brasil são latrocínios. Nós não contamos aí as brigas de vizinho, tantas coisas, outras coisas banais. Claro, temos aqui no Rio Grande do Norte também a questão das execuções. Temos muita execução. Mas esses dados, eles precisam, depois que nós vamos ver os dados, aí eu me deparo com esses programas que eu chamo de pinga-sangue, né? Eu digo, poxa, e por sinal, olha, vocês sabiam que assistir a esses programas, tá? Isso tem um livro de Myers, de Psicologia Social. Ele mostra que você assistir a esses programas faz mal, emburrece. Emburrece. As pessoas quando assistem a esses programas, as pessoas memorizam menos. E esses programas fazem com que nós também passemos a banalizar a própria violência. E ela nos instiga. Então, finalizando aqui, eu acho que não deveria deixar, embora tenha passado um pouco ao largo, mas eu acho que essa reflexão sobre a questão do armamentismo está muito em voga, né, no momento em que vivemos, e não, para mim não está muito dissociado da questão das audiências de custódia. Eu acho que, em relação a elas, eu acho que as audiências de custódia, se não houvessem, nós estaríamos aplicando os meios que nós aplicávamos antes, e
teríamos índices talvez maiores ou menores ou iguais. Na verdade, não há um estudo sobre isso. Mas eu não acho assim que nós temos um fundamento real para nós fazermos uma crítica às audiências de custódia, no sentido de que elas teriam, com isso nós estaríamos soltando pessoas demais, se nós nem fizéssemos antes uma reflexão sobre como era antes. Eu acho que seria interessante até alguém fazer uma pesquisa sobre isso, certo? Mas, no geral, nós estamos dentro da média nacional. Nesse momento, 3% a mais, como eu falei, dentro da margem de erro. E isso não justifica toda essa celeuma que está sendo feita. Porque eu acho que, na verdade, há questões mais importantes que não estão sendo discutidas. E talvez seja conveniente, a determinados estratos, não discutir essas questões, né? Temos que lembrar, por fim, só para terminar, que estamos vivendo uma crise econômica muito séria, com desemprego. Tem um estudo da ONU, alguém quiser, depois eu passo, Global Study on Homicides, que relaciona 3 coisas. Em todo mundo essa correlação existe. Primeiro, desigualdade social. Segundo, índice de desenvolvimento humano. Terceiro, homicídios. Países com baixo índice de desenvolvimento humano e alto índice de desigualdade social têm alto índice de homicídios. Países com alto índice de desenvolvimento humano, baixo índice de desigualdade social, têm baixos níveis de homicídios. Nós não podemos esquecer, há uma questão social que precisa ser enfrentada. E esses discursos obliteradores, eles não nos ajudam a encontrar um caminho que necessariamente vai passar por questões que não estão no direito penal, e em questões que estão dentro do direito penal, tem a ver com o fim dessa falência do sistema de segurança pública no patrulhamento ostensivo e na investigação, e também até mesmo nas escoltas, né, no sistema penitenciário como um todo. Muito obrigado. E vamos às pancadas agora. Como debatedor do tema, eu concedo a palavra ao doutor Glaucio Pinto para fazer uso da palavra por até 10 minutos. Excelência, está com a palavra. Okay. Boa tarde a todos. Saudar os componentes da mesa na pessoa do desembargador João Rebouças e também cumprimentar o doutor Paulo e o amigo Rosivaldo. Assim, vi que até agora também, né, até agora o Ministério Público fala antes da OAB, né? O bom é falar por último. Vamos lá. Como eu já vinha conversando, eu conversei também ali com o amigo Ricardo, que está aqui na plateia também, já troquei algumas ideias com o desembargador João Rebouças. Eu acho assim que o que vale nesse momento é o pragmatismo, né? Nós precisamos ser diretos. Para falar assim, o Ministério Público é contra ou a favor da audiência de custódia? Eu acho que inexiste um posicionamento formado e nem teria como se formular tão recentemente esse posicionamento, pelo menos com base em termos estatísticos. O que eu acho importante é isso, né? O amigo Rosivaldo gosta de estatísticas e de... Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante é analisar tudo sob o viés do gasto que é feito, o quão é dispendioso o implemento das audiências de custódia. Por que eu falo isso? Vivenciamos uma crise orçamentária, financeira, né, e onde a empregabilidade do dinheiro tem que ser muito bem feita. O doutor Rosivaldo falou que não se sabe se a audiência de custódia fez soltar mais ou prender mais. Aí o primeiro questionamento é, então, para que a audiência de custódia? Eu acho que o doutor Rosivaldo, antes, ele soltava, de cada 100, soltava 30, um exemplo. Eu acho que depois do implemento da audiência de custódia, ele continua soltando os mesmos 30. Pode soltar 2 ou 3 a mais, a partir do contato que tem, do esclarecimento maior. Mas, enfim, o que se tem que se analisar nesse primeiro ponto é o investimento, considerando essa escassez pela qual passamos, todos os estados, né, é uma escassez do país, vale a pena agora
esse investimento nas audiências de custódia, qual o custo que ela traz, qual o benefício que ela traz. Sob esse viés de violação de direitos humanos, sob essa ótica, eu entendo que é muito mais grave, por exemplo, a violação dos direitos humanos daqueles que já estão presos provisoriamente, dentro dos presídios há mais tempo, porque em razão da quantidade de ações, de processos que tem, esses processos não andam e os presos ficam encarcerados, às vezes, por mais tempo. Isso é uma violação mais grave até do que essa inicial, né, detectada na audiência de custódia. Então, acho assim, é importante a gente fazer essa ponderação, primeiro de tudo, reiterando, não há que se falar que é contra a audiência de custódia, e sim, se é o momento, considerando que o país vivencia essa crise na segurança, urge a adoção de medidas mais enérgicas, de forma repressiva. É importante essa atuação conjunta, políticas públicas de segurança, bem como essa repressão. Mas precisamos de dinheiro para isso. Não temos. Aí volta esse contexto. A audiência de custódia, qual o gasto dela? Qual o gasto? O que é que já se gastou no Brasil com a audiência de custódia? Tem argumentos de quem defende, que fala assim, a gente, evitando que tantos presos, diminuindo a entrada desses presos flagranteados no sistema prisional, a gente vai ter uma melhor condição de diminuir, de poder julgar e, se for o caso, soltar os presos que estão já no sistema prisional. Estatisticamente se comprova isso? Tem essa prova de que, após o início das audiências de custódia, diminuiu essa população carcerária em razão do aumento dos julgamentos? Não sabemos. Então, é uma conta simples. O que foi investido se recuperou lá na frente? É a política pública prioritária agora? Essa grave violação de direitos humanos já não existe desde do Pacto de São José? Desde 78? Até agora. Por que agora? Então, esse tempo inteiro não se fez nada. Ainda assim, no interior do Estado não tem audiência de custódia ainda. Então, a gente está reconhecendo que há grave violação de direitos humanos nos presos custodiados no interior. Então, tem que soltar todo mundo, porque é nulo. Então, tem uma série de ponderações que precisam ser feitas sobre a discussão de todos. Não é para dizer acaba, então não acaba. Eu acho que precisa estatisticamente colher esses dados e ver se está valendo a pena agora. E focar, se for o caso, em outras políticas públicas mais eficazes. Eu acho que eu tenho tido algumas reuniões com as autoridades vinculadas à segurança pública e buscando reforçar a necessidade de que outros setores também interajam na política pública, na política de segurança, como saúde, educação, assistência social, como o doutor Rosivaldo falou. Precisamos atuar repressivamente e também preventivamente. Então, no que tange à audiência de custódia propriamente dita, a gente pode citar alguns prós, alguns contras. Contato físico com o flagranteado é importante? Sim. Mas esse contato já é feito, pelo menos em tese. Já há o contato, não com a autoridade judiciária, mas há um contato com a autoridade policial. É quem primeiro tem o contato com o preso. É um profissional formado em direito, que tem condições de, a partir do auto de prisão em flagrante, narrar o ocorrido. Bom, às vezes sabemos que, às vezes, não é melhor falar às vezes, o auto de prisão em flagrante não chega em condição de que o magistrado, ou o promotor, ou o defensor analise para, a partir dali, ver que realmente é a situação real. Esse é um ponto. Será que, se melhorar isso, seria desnecessária a audiência de custódia? Ponto positivo, essa possibilidade de acompanhamento daqueles vulneravelmente, da vulnerabilidade social, né, aqueles que sofrem, para poder ser acompanhado e não voltar a praticar crime, isso é bom. Baixos índices de tortura. O percentual detectado após a audiência de custódia, que um dos fundamentos foi evitar a tortura, mas o que foi detectado até então é que será que é por causa do implemento da audiência de custódia que diminuiu? Não sabemos ainda. É uma suposição, porque dados não temos. Tudo que falarmos aqui vai ser empírico,
Tem dados, estão sendo compilados. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo ainda não conseguimos compilar esses dados. Para dizer assim, antes era 20% ou 30% de tortura, hoje é 5%. Eu posso afirmar que hoje é 5%, mas eu não tenho como afirmar exatamente se antigamente era 30%, ou se foi o implemento da audiência que fez diminuir. Enfim, e fazendo o link com o desarmamento, eu não tenho opinião formada, né? Eu acho que só funcionaria um dos prós ao armamento, seria apenas esse contexto, assim, de dizer assim, o assaltante que vai, antes de assaltar você, ele está com medo de saber, será que ele está armado? Então, seria inicialmente só nesse viés. Mas tem a questão cultural também, que realmente é complicada. Tem determinados setores da sociedade que têm essa capacidade de se armar, né, e outras não. Então, assim, eu não tenho uma opinião formada no que tange ao armamento. Eu, só para finalizar, volto à questão da audiência de custódia, principalmente por mero pragmatismo nessa questão do investimento. Os recursos são escassos, precisamos concentrar o investimento na área de segurança de forma mais direcionada e com mais efetividade. Eu não sei se, nesse momento, a prioridade seria a audiência de custódia, ou se ela está implicando num maior gasto sem retorno. Isso a gente teria que analisar para ver. Eu preferiria, por exemplo, investir, com auxílio até da sociedade, que a Constituição Federal permite lá no 144, né? Por exemplo, o aumento de videomonitoramento, que funciona em caráter preventivo, né? Eu acho que isso era um investimento mais válido no momento do que esse dispêndio, se é que há, com a audiência de custódia, né? Eu acho que essa é o principal ponto. Tem prós, tem contra, mas essa questão financeira eu acho fundamental, se analisar. Concedo a palavra ao doutor Paulo Coutinho, presidente da OAB, secção do Rio Grande do Norte, para, como debatedor, também fazer uso da palavra por até 10 minutos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer o convite, o embargador João Rebouças, amigo, e não só meu, mas da advocacia, doutor Rosivaldo, doutor Glaucio, doutor Fábio, alguns juízes aqui presentes, doutor Gustavo estava ali também. Vou ter que discordar de um bocado de coisa, viu, doutor Rosivaldo? Inclusive da minha idade, porque Vossa Excelência falou que conhece há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Isso aí já me... isso é porque você não... Pois, essa aí é pior ainda, bem que você não disse essa, não precisava dizer. Melhor dizer quando não for. Mas eu queria começar essa reflexão, presidente. Primeiro que a sociedade, ela foi, há alguns anos, quando surgiu essa expressão audiência de custódia, e o doutor Rosivaldo colocou muito bem aqui que muitos dos juízes já faziam sem a necessidade de uma legislação específica. Mas quem estimulou o sentimento social de que a audiência de custódia era uma resposta direta no combate à criminalidade foi o próprio Judiciário. O próprio CNJ, quando começou a falar na audiência de custódia, e aí a comunicação, a mídia que se desenvolveu em torno da audiência de custódia, como uma solução que viria para evitar, primeiro, e eu acho que esse é o grande, talvez, o grande ganho que nós possamos ter com a audiência de custódia, para evitar que o criminoso de menor potencial, aquele que eventualmente, por alguma razão, cometeu um crime, ele volte a praticar, porque ele vai estar longe da escola do crime, ele vai estar longe daqueles que podem cooptá-lo para isso, e ele pode ser acompanhado. Discurso, quando se iniciou a falar-se em audiência de custódia no Brasil, sob essa expressão. E ele vai ter um acompanhamento psicológico, a sua família vai estar presente também nesse acompanhamento. Vamos criar centros de audiências de custódia, onde não estejam somente o Poder Judiciário, mas nós tenhamos também o Poder Executivo dando esse apoio. Porque, muitas vezes, você não é ainda
um criminoso quanto mais, você não é ainda um criminoso que tenha cometido atos de violência, mas você precisa de todo esse apoio psicológico, familiar, social, para que o próximo não seja esse violento, né? Então, eu acho que essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer, sob o ponto de vista da sociedade. A sociedade ela não sabia, e se essa lei, me permita, doutor Rosivaldo, se essa lei não tivesse sido anunciada de uma forma tão estrondosa, ela tinha, como todas as outras, todas não, mas como muitas outras vêm, ela teria sido implantada, o Poder Judiciário teria começado a implementar, né, os plantões e tal, e a sociedade não teria criado uma expectativa em relação a ela. E eu acho que essa expectativa é que hoje está sendo cobrada pela sociedade. Porque foi apresentado como algo positivo e agora, e aí não tem qualquer relação com... estou vendo que tem algumas pessoas da imprensa, não tem qualquer relação com a imprensa, mas tem relação com o Big Brother que nós vivemos hoje no dia a dia. Não adianta querer evitar isso, porque essa é a nossa realidade. Então, o que acontece no Ceará, ele chega de uma forma muito rápida ao Rio Grande do Norte, à Bahia, ao Rio de Janeiro. Então, quando se fala, e ontem eu falei, por exemplo, o presidente da associação, inclusive, me ligou, da Associação dos Magistrados, porque eu disse numa entrevista que nós precisávamos fazer hoje esse debate. Inclusive, chamei a atenção da importância que hoje estaríamos aqui conversando sobre isso. Por quê? Porque os casos estão se repetindo Brasil afora. E citei um dos casos, né, que foi de um cara que foi preso com arma de grosso calibre, com emprego de violência e tal, e que foi liberado. Foi um caso do Ceará, né? Aí tem um caso na Bahia, tem um caso não sei aonde, enfim. O que acontece hoje é que nós vivemos numa relação muito próxima com todos os estados. Então, um caso que nós citamos aqui, que Vossa Excelência falou logo no início, né, que foi corrigido logo na sequência pelo tribunal, é bem verdade, né, não poderia espelhar a realidade da audiência de custódia, mas a sociedade espera mais da audiência de custódia. E essa é uma preocupação que nós precisamos ter, talvez, então, de comunicação, talvez, então, de mostrar que esse percentual, e eu me permita discordar, o fato de estar na média Brasil, para mim, não significa que é bom ou que é ruim, o fato de estar na média, está na média, mas eu acho que nós precisamos avaliar se a média é boa ou não, né? E, como representante da Ordem dos Advogados, nós nunca costumamos discutir casos específicos. Eu acho que o nosso papel é discutir causas, trabalhar para que esse sentimento que hoje está espalhado, e essa é uma realidade, está espalhado pela sociedade, que a audiência de custódia contribui para a insegurança. Esse é um sentimento que é refletido hoje, né, quando você anda nas ruas, quando você conversa com pessoas leigas, sem dúvida alguma, esse é um sentimento que eu acho, e concordo com Vossa Excelência, que tem que ser combatido. Não acho que a audiência de custódia seja a responsável pela insegurança. Longe disso, não acho não, tenho certeza que não é. Mas que contribui para algo que nós vivemos hoje, e não é só no Rio Grande do Norte, contribui, que é o sentimento de insegurança. Isso contribui. Porque na hora que você recebe no seu WhatsApp, né, o policial que relata, prendi ontem, e hoje estou prendendo de novo porque foi solta na audiência de custódia, e eu disse lá na audiência que tinha sido com violência, disse que tinha sido isso e aquilo, isso causa um impacto na sociedade que nós precisamos enfrentar e discutir para que esse não seja um instituto que morra, né? 3 minutos já, Mariana? Já falei isso tudinho. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto que nós precisamos realmente enfrentar. E acho que, aí sim, o Poder Judiciário precisa chamar à responsabilidade o Poder Executivo. Porque não adianta querer, eu falei um pouco sobre isso, não adianta querer soltar e jogar na rua, porque vai ser só para recebê-lo de volta.
né? Aquele que chegou lá, identificou-se como um não reincidente, como de menor potencial, mas que não recebe o apoio, que não recebe o tratamento, que não recebe a assistente social, que a sua família não é analisada, que não é analisada, inclusive, a sua situação, não só familiar, mas financeira e econômica, esse cara vai voltar para lá. Então, eu acho que tudo isso contribui para que nós tenhamos uma crítica por parte da sociedade à audiência de custódia e que termine se vinculando a esse sentimento que nós, infelizmente, vivemos hoje de insegurança. O desembargador João Rebouças perguntou no início se pensava 2 vezes antes de sair de casa. Eu não penso nenhuma vez hoje em sair de casa, desembargador, eu não saio de jeito nenhum, né? Ontem eu fiz uma proposta lá no iFood para a gente ganhar milhas agora no iFood, porque eu só saio de casa para comer agora pelo iFood. Mas é verdade. Esse é o sentimento que nós vivemos hoje, né? E, sem dúvida alguma, e já vou lhe obedecer e vou terminar, mas, sem dúvida alguma, que eu acho que é um instituto que tem a sua importância, mas acho que nós temos um país com leis que muitas vezes, no papel, são as melhores possíveis, sob o ponto de vista sociológico, filosófico, enfim, de todas as maneiras que se possa imaginar uma boa legislação, mas que a implementação é impossível diante da falta de estrutura, diante da falta de compromisso que nós temos por parte das instituições que precisam aplicá-las, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio no Brasil. Nós que nós participamos dessa tríade de justiça, é chamar à responsabilidade outros agentes que interferem no nosso resultado, né? Então, o trabalho desenvolvido, eu sei que vão falar depois aqui, na questão penitenciária, ele reflete diretamente no que nós fazemos no Poder Judiciário, né? Na impressão que a sociedade tem. Apesar de não compreender que a responsabilidade pelo sistema penitenciário está fora dessa tríade aqui, né? Mas ele, na hora que tem a confusão lá fora, na hora que foge todo mundo, nós também entramos nesse bolo sob crítica, né? Então, acho que no Brasil a gente termina pagando por não se complementar dentro daquilo que é proposto como legislação e como positiva, não se complementar com ações por parte de quem tem que fazer também, para contribuir nesse sentido. E vou me furtar, desembargador, a fazer qualquer comentário sobre a questão do desarmamento ou do armamento, porque essa foi uma pegadinha do doutor Rosivaldo. Ele tinha 30 minutos para falar, então ele aproveitou e podia colocar, mas nós, eu e o Glaucio, ficamos fora dessa discussão, mas fica à disposição, não só da escola, mas também do doutor Rosivaldo, para que a gente possa desenvolver esse tema. Acho que é um tema importantíssimo, né? Acho que também é reflexo, e acho que a sociedade não tem consciência disso, é reflexo do momento que nós vivemos, né? Então, não é só a crítica a quem fala, vamos se armar, né? A crítica à autoridade, com certeza, que a autoridade tem que ter responsabilidade, porque o que ela fala vai para fora. Mas, para nós que queremos nos armar, é algo que precisa ser enfrentado também sob um aspecto, eu acho que muito importante, que é o da segurança própria. Muito obrigado. Como vimos, o tema é um tema muito instigante, interessante. Eu fiz 2 anotações, quero só registrar aqui para finalizar. O nosso Estado, no âmbito do Nordeste, é o 2º Estado que libera presos em audiência de custódia. Só perdemos para o Estado de Dr. Glaucio, a Bahia. A Bahia é campeã, nós somos o vice-campeão. Dr. Rosivaldo fez um registro que eu também anotei aqui, achei interessante, que tinha medo de homem de bem, do vizinho. Imagina o Dr. Rosivaldo de bandido armado, é que eu tenho medo. Antes da audiência de custódia,
esse trabalho que o doutor Glaucio registrou e o doutor Rosivaldo também, de que sempre se liberou presos e tal, eu acho que está correto. Só que há um sentimento, e o doutor Paulo registrou isso com muita proficiência, há um sentimento social de que na audiência de custódia o preso é solto no outro dia. Antes da audiência ele demorava mais, até pela complexidade do sistema judiciário, ele passava lá 10 dias, 15 dias, um mês, 2 meses. Ele temia a prisão, hoje não, ele sabe que no outro dia está na rua. São coisas que a gente tem que refletir. Mas o tema é palpitante, tanto o palestrante quanto os debatedores vão ficar à disposição. Eu, aqui pelo cerimonial, me vedaram conceder a palavra para perguntas, porque estamos atrasados. O desembargador Saraiva já está aí, que será o presidente da próxima mesa. Quero agradecer a presença de todos, especialmente dos colegas magistrados, dos membros do Ministério Público, e agradecer e desejar a todos um proveitoso evento. Muito obrigado.